A crise dos refugiados tem sido amplamente discutida nos meios de comunicação atualmente. Refugiados são pessoas que são obrigadas a deixar seus países em busca de abrigo e uma oportunidade de reconstruir suas vidas em outros lugares. A motivação para sua saída é geralmente devida a conflitos armados e perseguições políticas, resultando na necessidade de buscar asilo. Os refugiados enfrentam obstáculos ao se estabelecerem em novos territórios, e muitos têm a imensa dificuldade em legalizar sua situação no país de destino, vivendo como apátridas e muitas vezes na clandestinidade. Olá pessoal, hoje vamos entender que a questão dos refugiados é uma grande preocupação para a Organização das Nações Unidas. A imigração e a crise estão interligados, mas você sabia que nem todo imigrante é um refugiado? As pessoas que deixam seus países por razões sociais e econômicas de livre e espontânea vontade são considerados imigrantes. Os refugiados, por outro lado, são forçados a migrar devido ao iminente risco de morte e perseguição em seus países de origem, geralmente devastados por conflitos armados ou dominados por organizações criminosas. De acordo com a ONU, a crise dos refugiados é considerada a maior crise humanitária do século e ainda estima que a última crise migratória de proporções semelhantes ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Um simples exemplo indica que 3/4 da população síria precisam de assistências humanitárias devido a condições de refúgio. Essa crise dos refugiados resulta principalmente do grande número de imigrantes que se deslocam em massa para a Europa, atravessando o mar Mediterrâneo em condições precárias e com embarcações inseguras. Isso levou a um crescimento demográfico intenso e rápido nas regiões próximas ao mar e também em outras partes do continente, causando repulsa por parte dos europeus, que baseiam seu discurso em xenofobia e alegações de que os imigrantes roubam o emprego dos cidadãos locais, entre outros argumentos. 108,4 milhões é o número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo no final de 2022, como resultado de perseguições, conflitos, violência, violação de direitos humanos ou eventos que perturbam gravemente a ordem pública. Conflitos novos e em andamento levaram ao deslocamento forçado em todo o mundo. A guerra civil na Síria levou mais de 6 milhões de cidadãos a deixarem seu país. A invasão em grande escala da Ucrânia criou a crise de deslocamento mais rápida e uma das maiores desde a Segunda Guerra Mundial. No final de 2022, um total de 11,6 milhões de ucranianos continuavam deslocados, incluindo 5,9 milhões dentro de seu país e 5,7 que fugiram para países vizinhos e além. Próximo ao Oriente Médio, o Afeganistão é um dos maiores emissores de refugiados no mundo atualmente. Assim, segundo a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, em junho de 2023, 52% de todos os refugiados e pessoas em necessidade de proteção internacional são originários desses 3 países. Conflitos e insegurança em outras partes do mundo continuaram ou foram reacendidos, como na Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia e Mianmar. Na América do Sul, a crise na Venezuela também tem colocado seus cidadãos em situação semelhante. As causas da crise dos refugiados geralmente estão relacionadas à guerra, mas também podem envolver conflitos políticos que colocam as pessoas nessa situação. Muitos cidadãos fogem de seus países devido à ameaça de organizações criminosas que dominam o cenário político local. Outros fogem porque perderam tudo na guerra e a situação do país impede a reconstrução de suas vidas. No caso da Venezuela, a crise coloca os cidadãos em necessidade de ajuda humanitária devido à fome
desemprego, instabilidade econômica que afeta drasticamente a população mais pobre. Conflitos políticos e perseguições ideológicas também ocorrem por lá. A Lei Brasileira de Refúgio número 9.474 de 1997 define como pessoa refugiada aquela que, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não quer acolher-se à proteção de tal país. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias anteriores. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outra nação. Estas definições seguem a Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, e também a Declaração de Cartagena de 1984, que amplia as definições inicialmente previstas na Convenção de 1951. Um refugiado tem direito a buscar e receber refúgio em um lugar seguro. Contudo, a proteção internacional abrange mais do que a segurança física. Os refugiados devem usufruir, pelo menos, dos mesmos direitos e das mesmas assistências básicas que qualquer outro estrangeiro residindo legalmente no país, incluindo liberdade de expressão e de movimento, e de proteção contra tortura e tratamento degradante. De igual modo, os direitos econômicos e sociais que se aplicam aos refugiados são os mesmos que se aplicam a outros indivíduos. Pessoas refugiadas devem ter acesso à assistência médica. Pessoas refugiadas adultas devem ter direito a trabalhar. Nenhuma criança refugiada deve ser privada da escolaridade. Em certas circunstâncias, quando não há recursos governamentais disponíveis para atender demandas imediatas, organizações internacionais como a Acnur prestam assistência. Isso pode incluir subsídios financeiros, alimentos, abrigo e infraestrutura básica. Os refugiados também têm responsabilidades e obrigações, entre elas a de respeitar as leis do país que os acolhe. Entre os 192 países membros das Nações Unidas, poucos estabelecem cotas anuais de reassentamento, além de aceitação de pessoas que chegam espontaneamente às suas fronteiras. Estes são Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal, Romênia, Reino Unido, República Tcheca, Suécia e Uruguai. Outros países consideram os pedidos de reassentamento apresentados pelo Acnur, caso a caso, normalmente com base em reuniões familiares ou fortes laços culturais. Se você deseja ficar por dentro de tudo que está acontecendo na geopolítica mundial, não deixe de se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir os vídeos, sua opinião e apoio são de extrema importância. E não se esqueça também de ativar o sininho, assim você será o primeiro a receber todas as novidades e não perderá nenhum conteúdo. A Convenção de 1954, sobre o Estatuto dos Apátridas, define que toda pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, como seu nacional, é apátrida. Em termos simples, isso significa que um apátrida não tem nacionalidade de nenhum país. Algumas pessoas nascem apátridas, mas outras se tornam apátridas. Essa situação pode ocorrer por várias razões, incluindo a discriminação contra determinados grupos étnicos ou religiosos, ou com base no gênero, o surgimento de novos estados e transferências de território entre estados existentes.
e lacunas nas leis de nacionalidade. Qualquer que seja a causa, a apatrídia tem sérias consequências para as pessoas em quase todos os países e regiões do mundo. Quando uma pessoa se sujeita ao refúgio, ela o faz porque não possui outra opção viável. Permanecer em seu local de origem representa um risco iminente para a sua vida e para a vida de seus familiares. Muitas famílias de refugiado pertencem à classe média em seus países de origem, desfrutando de moradia garantida, negócios estáveis, bons empregos e uma vida digna. No entanto, diante do surgimento de um conflito tão perigoso, elas são forçadas a abandonar tudo que construíram por medo e desespero. No continente africano, por exemplo, as crises costumam estar ligadas a guerras, que por sua vez têm origens diversas. Esses conflitos envolvem desde questões étnicas até interesses econômicos. Já na América Latina, a instabilidade econômica e o crime organizado, muitas vezes relacionado aos cartéis de narcotráfico, desempenham um papel importante nas migrações forçadas. É importante destacar que os impactos econômicos da crise de refugiados variam de acordo com o país receptor. Cada nação possui uma estrutura de acolhimento e recursos específicos. Alguns países mais ricos e com políticas de integração efetivas podem enfrentar menos consequências negativas. Em via de regra, receber refugiados pode gerar pressões econômicas em duas áreas principais. Em primeiro lugar, os custos relacionados à estrutura de moradia, saúde e educação podem ser significativos. Além disso, a entrada de um grande número de refugiados pode afetar o mercado de trabalho, aumentando a competição por empregos e potencialmente causando uma queda nos salários médios. Portanto, a questão dos refugiados não se limita às dimensões econômicas e políticas, mas também tem um impacto significativo no aspecto social. Em geral, observa-se o aumento da xenofobia e do nacionalismo, especialmente quando os refugiados são étnica e religiosamente diferentes da população média do país que os acolhe. No entanto, é importante destacar que amparar os refugiados e reduzir esses impactos é uma obrigação sob a ótica do direito internacional. Acolher os emigrados também é um compromisso moral da humanidade como um todo. Isso faz parte de uma noção de cidadania universal. É necessário um planejamento adequado para evitar problemas como desemprego, aumento da pobreza, sobrecarga nos serviços públicos e o agravamento de tensões motivadas pela intolerância e conflitos socioculturais. Em resumo, as relações diplomáticas entre os países podem ser neutras, amistosas ou hostis, mesmo antes da crise de refugiados. Em casos de hostilidade, a crise pode ser utilizada como propaganda contra o Estado agressor ou como um fator que intensifica ações e sanções. Por exemplo, a questão da invasão russa à Ucrânia já envolvia uma atmosfera de hostilidade entre os países ocidentais e a Rússia. Os refugiados, nesse contexto, podem ser utilizados como argumento para criticar o governo russo. Por outro lado, o Brasil recebeu muitos refugiados de nações africanas em conflitos civis, sem que isso abalasse as relações oficiais entre os governos. Geopoliticamente falando, a crise de refugiados pode ser instrumentalizada e usada como justificativa para ataques em uma guerra, pois a pressão em outros setores busca desestabilizar governos e criar rupturas internas. Isso intensifica a insatisfação popular e molda a opinião pública, inclusive por meio das redes sociais. Em conflitos de proporções globais, como o caso da Rússia e da Ucrânia, não apenas os governos têm influência nessas decisões, mas também os grandes atores da economia global, incluindo setores de energia,
telecomunicações, bancos, alimentos e armamentos. Declarar apoio para um lado ou receber os refugiados, nesse caso, pode significar romper relações e enfrentar hostilidades por parte de outro lado. Países que dependem das potências hegemônicas têm menos autonomia política, econômica e diplomática, pois precisam considerar como suas decisões serão recebidas, quais prejuízos poderão enfrentar e em quais condições terão que recorrer a outros países. Existem várias situações de crises políticas, econômicas e militares que têm levado pessoas a se tornarem refugiadas em busca de abrigo. Atualmente, temos como exemplo a Síria, que ainda enfrenta instabilidade política e guerrilhas desde as insurreições populares durante a Primavera Árabe e o fortalecimento do Estado Islâmico. Desde 2011, milhões de sírios foram forçados a fugir de suas casas e buscarem segurança em países como Líbano, Turquia e Jordânia. Enquanto a crise continua, a esperança está se esvaindo, com o impacto devastador da pandemia e o aumento da pobreza. Na Venezuela, o autoritarismo político tem aprofundado a situação de pobreza, refletindo em inflação nas alturas, escassez de alimentos, remédios e produtos básicos que têm sido os principais motivos para a saída do país de milhões de pessoas em busca de proteção ou até de uma vida melhor. No Afeganistão, após a invasão dos Estados Unidos, o retorno do grupo fundamentalista Talibã ao poder trouxe ainda mais violência e repressão, agravando a situação humanitária. Os cidadãos do Afeganistão foram obrigados a abandonar o seu país em resultado de grandes guerras, perseguições, tortura e genocídio. No Sudão do Sul, após a declaração de sua independência em 2011, o país continuou enfrentando disputas entre grupos paramilitares e está imerso em uma grave crise humanitária, causando deslocamentos forçados, separações de famílias e destruição do sistema de assistência à saúde. Apesar do acordo de paz, a violência continua. As pessoas deixam suas casas e meios de sobrevivência e fogem em busca de segurança. Em Mianmar, há uma forte divisão étnica e religiosa. Os muçulmanos da etnia Rohingya têm sido perseguidos e massacrados desde 2017. No início de 2021, o país voltou a ser governado por uma ditadura militar. Atualmente, mais de 1 milhão de Rohingyas vivem em Bangladesh e cerca de 400 mil em outros países. De acordo com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, alguns dos principais países receptores são Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda e Alemanha. No Brasil, apesar de sua posição geográfica e relativa paz na região, o país historicamente tem sido um destino para imigrantes de todo o mundo. Desde as crises econômicas na Europa no final do século XIX, milhões de italianos, espanhóis, alemães, como também japoneses, sírios, libaneses e eslavos vieram para cá. Fluxos migratórios também ocorreram durante as guerras mundiais. Nos últimos anos, o Brasil recebeu um número significativo de refugiados vindo de países vizinhos da América, que enfrentam crises como Venezuela e Haiti. Com o agravamento da guerra, muitos sírios também buscaram refúgio no Brasil. Em 2021, houve uma queda de 88,3% no número de refugiados registrados no Brasil, em comparação ao ano anterior. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, o país abriga refugiados de 77 nacionalidades, sendo que a Venezuela representa a maioria dos casos, com 90,8% do total. No Caribe, observa-se um aumento da presença de pessoas provenientes da República Dominicana, Haiti e Cuba. Muitos desses migrantes trilham um caminho arriscado, transitando da Colômbia para o Panamá, buscando chegar aos Estados Unidos e Canadá.
Apenas em 2021, mais de 100 mil migrantes atravessaram irregularmente essa perigosa região, após percorrer vários países da América do Sul, conforme divulgado pela OIM. Por fim, entendemos que a questão dos refugiados é complexa e nos leva a uma profunda compreensão da condição humana. Eles enfrentam uma jornada repleta de obstáculos, mas também demonstram coragem, resiliência e esperança. Por trás das estatísticas, encontramos histórias de vida marcadas por conflitos e perseguições, levando essas pessoas a deixarem tudo para trás em busca de segurança e dignidade. Suas experiências são testemunhos vivos da força do espírito humano e da determinação em construir um futuro melhor. A crise dos refugiados vai além de números e políticas burocráticas. Ela requer nossa atenção e ação como seres humanos solidários. É fundamental reconhecer nossa própria humanidade compartilhada e acolher os refugiados, valorizando sua diversidade e contribuições para a nossa sociedade. Por fim, é possível observar que a situação dos refugiados é bastante complexa e varia de acordo com os países e regiões envolvidos. Cada caso apresenta desafios únicos e requer uma abordagem específica. Diversos fatores, como o contexto político e econômico do país de origem e do país de acolhimento, a disponibilidade de recursos e a resposta governamental, influenciam na situação dos refugiados.